Mais uma vez, muito bom dia. O Governo e o Parlamento devem aprovar esta quinta-feira novas medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas. As propostas já são conhecidas e vão estar em análise esta manhã no Opinião Pública. Vamos querer saber se concorda com o alargamento dos auxílios, se faz ou não sentido que em empresas que tenham até 10 trabalhadores, os sócios gerentes possam também ser ajudados, os trabalhadores independentes sem descontos e os trabalhadores informais que vivem de pescates, faz ou não sentido que também sejam apoiados. Há ainda críticas aos atrasos no pagamento de layoff e na concessão de créditos e ainda à burocracia dos processos. Queremos saber como olha para tudo isto, o que é que ainda falta fazer. Os números para participar são os habituais: 214161147 ou então o 214161148. Vamos então ao Parlamento, que se prepara para aprovar mais um alargamento dos apoios para as micro e pequenas empresas. Em caso de layoff, os sócios gerentes com mais de um trabalhador também passam a receber o subsídio. À segunda tentativa, o Parlamento uniu-se para garantir que todos os sócios gerentes de micro e pequenas empresas têm direito a uma parte do salário em caso de layoff. No primeiro dia em que foram obrigatórias máscaras na Assembleia da República, excepto para quem estivesse a falar, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PEV, BE e PAN levaram a debate projetos de apoio social extraordinário. Mas, para estragar a festa, horas antes o Governo tinha tomado a dianteira. Teve mais do que uma ocasião para resolver a questão dos sócios gerentes, mas optou por não o fazer. E hoje, tão convenientemente, perante a iminência da decisão desta Assembleia, já veio dizer que se vai antecipar e que vai fazer o que não fez e nem era sua intenção fazer. O Governo, ao vir anunciar hoje, no dia em que o Parlamento discute propostas de vários partidos, é um sinal de um tipo de habilidade política, de habilidade e desconsideração pelo Parlamento absolutamente inqualificável, quando o Governo teve muito mais de um mês para ter resolvido este problema e não se percebe sequer porque até aqui não quis resolver o problema dos sócios gerentes das pequenas e microempresas. O PS justificou a demora do Governo com a escassez de recursos e juntou-se à oposição. Estas medidas estão naturalmente sempre em constante análise. Estamos, obviamente, sempre disponíveis para trabalhar em conjunto para visar resolver estes problemas dos sócios gerentes. Em abril, o Partido Socialista tinha votado contra várias propostas no mesmo sentido, mas foi a mudança de posição do PSD que provocou maior surpresa aos partidos que então viram chumbadas as ajudas aos sócios gerentes. Aliás, tão chocante que até o PSD, que há cerca de um mês rejeitou projetos de lei relativo ao apoio aos sócios gerentes, oriundos de praticamente todas as bancadas, vem agora propor praticamente o apoio que há um mês rejeitava. Saudamos, obviamente, que se tenham juntado a nós na defesa dos gerentes do país, embora tarde. Esta proposta do PCP foi rejeitada faz esta semana um mês, no dia 8 de abril, com o voto contra, repito, do PS e do PSD e a abstenção do CDS. Este apoio já podia estar em vigor e os sócios gerentes já podiam estar a recebê-lo. Não deixa de ser profundamente hipócrita que este debate tenha sido marcado pelo mesmo PSD que votou contra, e repito, votou contra propostas exatamente iguais no que toca ao alargamento das medidas de proteção aos sócios gerentes das micro e pequenas empresas. O PAN não pode deixar de saudar esta mudança de postura do PSD e o facto de terem percebido que os compromissos com os eleitores se cumprem e respeitam aqui no Parlamento e não com recadinhos para o Governo. Insistimos junto ao Governo por canais oficiais, públicos e outros de natureza informal para que o Governo se apressasse a legislar para pôr cobro. É esta injustiça flagrante que se verifica. Não tendo o Governo assumido essa obrigação, o PSD decidiu apresentar um projeto. Esta quinta-feira deverá ser aprovada pelo menos a proposta do PSD. Como não há fome que não dê em fartura, vai juntar-se ao decreto-lei do Governo que sairá do Conselho de Ministros da manhã. À tarde, nas votações do Parlamento, vai ainda decidir-se se avançam ajudas ao pagamento de creches para famílias em dificuldade, propostas esta quarta-feira por BE, PCP, PEV e PAN. A par disto, também o Governo, no Conselho de Ministros, deve aprovar esta manhã ainda um alargamento dos subsídios para minimizar o impacto da pandemia. Além dos sócios gerentes das micro e pequenas empresas, as ajudas vão abranger também os trabalhadores sem descontos e os chamados trabalhadores informais.
O primeiro-ministro foi ao Instituto da Segurança Social, primeiro para elogiar o esforço que tem sido feito em período de pandemia. Depois para assumir que há lacunas nos apoios do Estado e que por isso vão ser alargados, a começar pelos sócios-gerentes. Esta semana vamos dar um passo mais e alargando também a sócios-gerentes das microempresas que tenham trabalhadores a seu cargo. Ou seja, vão poder solicitar apoio financeiro os responsáveis por microempresas que tenham até 10 funcionários a cargo. Mas há mais, nomeadamente no que toca aos trabalhadores a recibos verdes, que no primeiro ano de atividade optaram por não descontar para a Segurança Social. Vamos dar um passo, permitindo também proteger os trabalhadores independentes, que nos primeiros 12 meses não fizeram descontos, permitindo naturalmente que isso se faça de uma forma justa, não podendo receber naturalmente o mesmo de quem fez a contribuição ao longo desses 12 meses. A porta dos apoios poderá ser também aberta aos chamados trabalhadores informais, aqueles que não declaram rendimentos nem fazem descontos, que vivem na chamada economia paralela. A esses, o primeiro-ministro faz um apelo. Este é o momento de pôr termo à informalidade e de formalizarem a vossa participação na Segurança Social. Venham para a Segurança Social, nós estamos cá para os acolher e estamos cá, correspondentemente, para dar o apoio que a Segurança Social deve dar, porque nós não queremos deixar ninguém para trás ao longo desta crise. Detalhes em concreto para já não há. Sabe-se apenas que, em troca, estes trabalhadores poderão ter de se manter no sistema da Segurança Social durante um período de tempo ainda por definir. Todas estas medidas vão esta quinta-feira a Conselho de Ministros. Quanto ao regime de layoff, António Costa anunciou que 65 mil empresas já receberam o pagamento da medida extraordinária, garantindo ao Governo que todos os apoios que deram entrada até 30 de abril vão ser pagos até 15 de maio. Além de tudo isto, o Governo vai também alargar as situações em que é atribuído o subsídio de desemprego. Quem for despedido durante o período experimental passa também a ter esse direito. O mesmo acontece nos casos em que o contrato não for renovado. É mais um passo que o Governo quer dar para diminuir situações em que falta dinheiro aos portugueses. O subsídio de desemprego é alargado a quem for despedido durante o período experimental e aos casos de denúncia do contrato. O prazo de garantia que estava previsto era um prazo ajustado às circunstâncias normais, mas de repente é um prazo de garantia que não cobre as necessidades nem dá resposta a quem foi apanhado de um mês para o outro numa transição absolutamente abrupta da nossa situação económica e a quem não podemos deixar para trás. O Primeiro-Ministro justifica a alteração com a excepcionalidade dos tempos que vivemos. O subsídio é alargado, mas ainda antes do anúncio, o Bloco lembrava que há muitos desempregados que continuam sem acesso. Estamos a falar das trabalhadoras domésticas que não têm acesso ao subsídio de desemprego e ficam completamente dependentes da boa vontade dos seus patrões. Estamos a falar, por exemplo, dos advogados e solicitadores que fazem os descontos para a sua caixa própria e que, no momento em que ficam sem atividade, sem rendimento, sem emprego, não têm qualquer apoio. Para responder a estas situações, o Bloco quer um subsídio de desemprego excepcional, que não exige descontos para a Segurança Social e que teria o valor de 440 euros. Um subsídio extraordinário e temporário, com a duração máxima de 6 meses. A proposta será discutida no Parlamento numa altura em que os números da população empregada registaram uma quebra que não se via desde 2013. Quando comparamos o primeiro trimestre deste ano com o último de 2019, há menos 14.300 empregados. Apesar disso, até ao final de março, a taxa de desemprego registada pelo INE mantém-se nos 6,7%, o mesmo valor do último trimestre do ano passado.
Avançamos agora para a análise e para o debate na opinião pública desta quinta-feira com Paula Franco, que é bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e Jorge Pisco, que é presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Muito bom dia a ambos. Jorge, comece por si. Estas são as ajudas de que os senhores precisavam? Bom dia, muito obrigado. É assim, as medidas que nós precisamos, não sei, temos que aguardar por logo pelas medidas que venham a ser aprovadas no Conselho de Ministros para conhecermos na realidade aquilo que o Governo vai aprovar, porque nós vimos a espera há 2 meses por aquilo que o Governo vem anunciando, porque as medidas que têm vindo a ser tomadas, como nós vimos afirmando, não têm correspondido àquilo que são as necessidades das micro e pequenas empresas. Mas aquilo que foi anunciado corresponde ou vai ao encontro daquilo que tem sido pedido por parte dos empresários? Aquilo que nós temos pedido é que os sócios-gerentes deveriam fazer parte, deveriam ter sido criada. Bem, creio que houve aqui um problema na comunicação por Skype com ambos os convidados. Recordo que nesta edição da Opinião Pública estamos a discutir as novas medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas que quer o Governo, quer o Parlamento devem aprovar esta quinta-feira. As propostas já são conhecidas, vão estar em análise esta manhã aqui no Opinião Pública. Queremos saber se concorda com o alargamento dos auxílios, se faz ou não sentido que em empresas que tenham até 10 trabalhadores, os sócios gerentes possam também ser ajudados, os trabalhadores independentes sem descontos e os trabalhadores informais que vivem de pescates, faz ou não sentido que também tenham apoios. Há ainda críticas aos atrasos no pagamento de layoff e na concessão de créditos e à burocracia dos processos. Queremos saber como olha para tudo isto, o que é que ainda falta fazer. Os números de telefone são os que está a ver no ecrã, os de todos os dias, o 214161147 e o 214161148. Creio que nesta altura já vai ser possível voltarmos à conversa com os nossos convidados. O Jorge estava a enumerar enfim, os pedidos que têm sido feitos pelas micro, pequenas e médias empresas. Não é possível nesta altura. Não sei se a Paula está disponível. Não está também disponível. Vamos ouvir a opinião de Celina Pereira, que liga de Lisboa. Celina, bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu tenho uma microempresa, candidatei-me, tive que pôr as trabalhadoras em layoff, eu já recebi o layoff, mas as outras ajudas que nós precisamos, e nomeadamente um fundo de tesouraria, porque é o seguinte, eu para abrir e não abri dia 4, porque não me chegaram os materiais que nós temos que ter para funcionar, vamos ter que ter imensas quantidades, gastei imenso dinheiro e eu pergunto, vamos ter trabalho, porque aquela onda que se tem visto na comunicação social de filas para os cabeleireiros é um desespero que as pessoas têm, mas a seguir o que é que nos vai acontecer? Como é que nós vamos estar a funcionar? Candidatei-me a apoios aos fundos que vinham através da banca. O meu banco disse que sim senhora, que tinha sido aprovado, mas pediram-me documentos para ir para a tal entidade de avaliação. Até hoje eu ainda não tive respostas. Mas a Celina já entregou todos os papéis? O processo está concluído? Papéis, tudo concluído, nos prazos, tudo. Eu pergunto, eu fui despejada tenho um cabeleireiro anunciado, a onda do imobiliário também me tocou a mim há ano e meio, tive que mudar de instalações para garantir os postos de trabalho e a sobrevivência da firma, mudei-me, fiz um investimento pessoal, como é que eu agora posso ter saldo positivo para que a tal comissão de avaliação
me conceda os empréstimos bancários, que ainda não sei os spreads, ainda não sei nada, porque o banco ainda não pôde responder, porque depende da tal comissão de avaliação. Celina, em que data é que pediu esses apoios? Ao meu banco, ao banco com que eu Em que data? Em que altura? Em que data? No dia de 6 ou 7 de abril. Que davam... E ainda não recebeu. É porque ontem o Primeiro-Ministro, eu não sei se a Celina ouviu, o Primeiro-Ministro disse ontem, ou garantiu ontem, que todos os apoios pedidos até 30 de abril vão ser pagos até 15 de maio, ou seja, dentro de uma semana. Mas esses atrasos... Apoios do Estado, eu pergunto apoios da banca. Da banca. Da banca, porque é assim, os apoios do Estado vieram. Agora, eu para fazer face às despesas, preciso de um fundo de caixa, ou o Estado garante um fundo de tesouraria, ou então eu tenho que correr à banca por os apoios que vieram da União Europeia para a banca apoiar as empresas. Eu estou ao abrigo das empresas, das microempresas, o meu banco tratou-me muito bem, mas o que eles me dizem é que têm que dar os dados à tal comissão que pertence ao Estado, a avaliação que vai dar a garantia aos bancos para emprestarem o dinheiro, e ainda não tive resposta. Celina, deixa-me só perguntar-lhe duas coisas. Uma é quantos funcionários tem, a outra é... 4 funcionários. São quantos? 4. 4. Foram para o layoff ou não? Pus o layoff, sim, já recebi o layoff, mas eu tive que arranjar dinheiro para pagar o resto... Pois é, essa era a minha outra pergunta. Quando disse que os materiais de que precisa não chegaram porque há dificuldades de transportes ou porque não tinha dinheiro para fazer as encomendas? Não, há dificuldade de entrega. Eu fiz a encomenda através de um site, numa empresa do Norte, e só chegaram ontem ao final do dia. As empresas, umas não têm o material para fornecer, porque eu tenho que ter máscaras, viseiras descartáveis, desinfetantes, álcool gel. Nisso tudo eu já gastei 500 euros. Quando é que conta, para terminar, Celina, quando é que conta abrir? Vou abrir dia 11, porque chegaram ontem os materiais. Porque eu não arrisco, e acho que é uma questão de saúde pública para mim, para as minhas funcionárias e para as minhas clientes, ter tudo em condições. Mas eu tive que pôr esse dinheiro. Foi a minha filha que me o emprestou. Celina, registramos a sua apreensão, o testemunho que deixa aqui, esta cabeleireira de Lisboa. Jorge Pisco, será que é desta que conseguimos falar? Está por aí e já pronto para falar connosco ou não? Está? Estou. Muito bem, então ouvimos a Celina. A terceira é de vez, talvez. Espero que sim. Ouvimos a Celina, que, enfim, é um espelho de muitas situações de norte a sul do país. O Jorge estava há pouco a falar das reivindicações que têm sido feitas pelos micro e pequenos empresários. Sabe, as reivindicações são as constatações que nós temos dos micro e pequenos empresários face a esta situação durante 2 meses. E aquilo que esta nossa ouvinte acabou de referir é aquilo que nós diariamente constatamos. Ainda hoje, de manhã, recebi um e-mail de uma empresária da zona da Figueira da Foz, de turismo, que enviou um e-mail que, por exemplo, no dia 10 de abril, e ela mandava-me uma fotografia da reprodução daquilo que vinha no ecrã do computador e que dizia em análise. Ou seja, e hoje é dia 7 de maio. Este é um exemplo concreto. Depois, esta questão que esta ouvinte, Celina Pereira, que relativamente aos créditos bancários, os bancos dizem que aprovam em poucos dias. As sociedades de garantia dizem que em 4 dias também os aprovam. Então, e onde é que está esse dinheiro? As informações que nós temos é que o dinheiro não chega. Mas depois o Sr. Primeiro-Ministro diz que as micro e pequenas empresas têm vindo a receber, dizem que há 43 mil candidaturas e que cerca de 83% já a receberam. A pergunta que nós temos feito é onde é que está esse dinheiro e quem é que o tem recebido? Porque, na realidade, aquilo que nós sabemos e aquilo que conhecemos é que as empresas queixam-se e continuam a queixar-se
A verdade é que já se afirma, os bancos continuam a dizer que não têm, que as linhas de crédito já estão esgotadas, que a única que parece que neste momento, das 4 linhas da última linha Covid-19, que ainda restará algum dinheiro, seria do alojamento e da restauração, mas que estará por pouco também. Mas onde é que está? E como é que vai funcionar? Mas Jorge, posso depreender que o que está a dizer é que aquilo que vai ser hoje aprovado e que já foi anunciado não resolve os problemas de fundo, é isso? Não, o que resolve de fundo, o que é necessário neste momento, e porque nós estamos há 4 dias com o comércio local aberto e com os cabeleireiros, aquilo que era necessário e aquilo que nós temos vindo a pedir era a criação de um fundo de tesouraria para as micro e pequenas empresas, para que elas pudessem repor os seus estoques. E porque assim, nós na próxima semana vai abrir, dentro de dias, a restauração vai reabrir. Era necessário que, para fazer face ao pagamento dos salários, todos nós ouvimos, ainda agora, a própria Aresp vem a dizer que que houve 1 em cada 3 empresas têm salários em atraso, não é? Era necessário pagar esses salários, era necessário comprar estoques para fazer essa reabertura, isso é que era necessário que o Governo injetasse um fundo de tesouraria nessas microempresas, com juros a custo zero, em período de carência alargado, para que as empresas pudessem fazer face a este período de 2 meses em que estiveram fechadas, que não faturaram, que não têm dinheiro em tesouraria, porque as microempresas é através do dinheiro que faturam no seu dia-a-dia que sobrevivem. E elas necessitam desse dinheiro, porque é assim, os cabeleireiros, falamos agora dos cabeleireiros e dos barbeiros, os cabeleireiros e os barbeiros têm um custo acrescido, hoje em dia, com cada um dos clientes que vai ao seu estabelecimento, porque cada um deles, e nós sabemos, aqueles que já puderam ir ao cabeleireiro e ao barbeiro, que é por hora marcada. Eles estão a fazer cerca de 7, 8 clientes por dia. Os custos acrescidos de luvas, das toalhas descartáveis, tudo isso tem um custo. Isso acresce àquilo, são despesas que esses cabeleireiros têm. Os taxistas têm custos acrescidos na higienização e na desinfecção das suas viaturas. Ou seja, todos esses custos têm que ser suportados pelos empresários. E isso é necessário que esse fundo de tesouraria ajudava. Não é aquilo que o Governo veio anunciar no passado sábado, de que iria criar um fundo a 80% entre os 500 e os 5 mil euros para fazer face no comércio e na restauração para os materiais de higienização e de informação, não é suficiente. E precisamos que o Governo olhe para o setor com medidas eficazes e medidas abrangentes. Esta é a situação que nós temos vindo a reivindicar. E não é só para reivindicar, constatamos no dia-a-dia, porque há setores que estão parados e que vão continuar a estar parados. E mesmo vamos ouvir, por falar em contabilidade, Jorge, vamos ouvir a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco. Estas medidas que hoje devem ser aprovadas resolvem os problemas de contabilidade das empresas ou, do seu ponto de vista, nem por isso? Bom dia, cumprimento também o Dr. Jorge Pisco e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, todos os apoios vão ajudando um bocadinho, mas aquilo que temos alertado desde o princípio, e um bocado também em consonância com aquilo que as associações empresariais têm dito, é que o que é importante é que os apoios cheguem rapidamente, porque se nós temos uma série de apoios, depois demoram a chegar, quando eles chegam já estão salários em atraso, já estão situações que já se começam a avolumar e, portanto, a tesouraria das empresas continua depois a não dar resposta àquilo que é necessário. Por isso, este conjunto todo de apoios em que o Governo se baseou, é muito importante que chegue. Neste momento, de facto, o único que tem chegado tem sido os apoios dos layoffs e dos apoios à família, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a segurança do Estado. Eu diria que a banca continua a falhar, continua a não chegar dinheiro às microempresas da parte da banca. Isso é uma realidade, é uma realidade que qualquer entidade de pequena dimensão consegue constatar. Vai chegar, na minha opinião, porque de facto não são entidades que cumpram muitos dos critérios de risco e por isso os empréstimos bancários não vão chegar a estas entidades. Portanto, se em conjunto tudo chegasse... Portanto, o que está a dizer, Paula, não é uma má vontade ou uma dificuldade por parte da banca, é porque as empresas ou o tecido empresarial português é feito de empresas
que não cumprem os ditos critérios. Sim, não, quer dizer, eu acho que é má vontade da banca, porque nesta altura os critérios deviam ser diferentes. Portanto, se os critérios em determinadas alturas são mais rígidos, nesta altura em que há um valor é que garante, teriam que ser mais flexíveis, precisamente para apoiar a tesouraria e garantir que as empresas mantêm os seus postos de trabalho. E foi aí que falhou. Falhou porque os critérios continuaram a ser critérios que não tiveram nem se adaptaram à realidade atual. E, portanto, as microempresas, que eram aquelas que no fundo mais necessitavam, foram aquelas que viram que não tiveram, que acabaram por não ter nenhum apoio, serão aquele que é diretamente do Estado, e foi o que valeu às empresas. Quer dar-nos alguns exemplos de critérios que deveriam ser, do seu ponto de vista, revistos? Olha, por exemplo, esta senhora que acabou de falar, a Celine, do cabeleireiro, referiu que fez vários investimentos e que teve que mudar de loja e que isso levou a que tivesse resultados negativos. Ora, tendo resultados negativos é uma das situações que faz com que os apoios e o financiamento dado. Agora, tem que ser avaliado se os resultados negativos são resultados negativos porque a empresa não tem viabilidade ou se são resultados negativos porque houve investimento. E isso, por vezes, não está a ser avaliado. E era muito importante que também se tivesse em conta isso. Agora, não há dúvida que as pequenas empresas são empresas que trabalham no dia-a-dia para ter os seus próprios recursos. E por isso mesmo os seus rácios financeiros não têm nem cumprem os critérios exigidos. Portanto, a partir daí, vêem-se com muita dificuldade em conseguir ter os respectivos apoios. Vamos ouvir mais opiniões, já voltamos a conversar. Anabela Timóteo, Liga das Caldas da Rainha. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade que me dão de falar. Eu falo em nome individual, eu ainda trabalho numa empresa, numa fábrica. Fábrica de materiais de casas de banho. Certo. Em Caldas da Rainha, sim. E é o seguinte, eu em abril tive 3 semanas de férias, fomos trabalhar os 4 últimos dias da semana, dia 30 recebemos um aviso de uma carta de layoff, ou seja, nós em maio estamos em layoff, e ao fim do próprio dia 30, eu recebi uma carta de rescisão de contrato. Pronto. Eu estou lá... Isso nas mesmas 24 horas? Nas mesmas 24 horas, sim. A questão que eu quero pôr é o que é que vai ser da minha vida, visto que não há trabalho neste momento, o que é que vai ser da minha vida a partir daí para a frente? Quanto tempo é que demorarão a atribuir os subsídios? Se isto vai realmente voltar à minimamente normalidade para uma pessoa poder arranjar trabalho, porque eu pego em qualquer coisa. Eu tenho carteira profissional de cozinheira e neste momento estou a trabalhar numa fábrica, não tenho problemas nenhuns com isso. Outro ponto que eu queria referir também, quando falam de quem faz os pequenos pescados. Pronto, eu tenho uma filha com 27 anos, graças a Deus está orientada, está em Inglaterra, mas eu criei sozinha. Quando eu digo sozinha, é sozinha, mesmo sem ajuda do Estado. O que eu recebi era 35 euros por mês do Estado. Ela nem sequer tem o nome do pai. E eu tive que me desenrascar toda a vida a ter 2 e 3 trabalhos ao mesmo tempo. Neste momento, apesar dela já estar criada, eu para fazer face às despesas, eu acabei por sempre ter os meus pescados. Fosse limpezas, fosse restaurantes, que neste momento também não há. Pronto. Neste momento as minhas contas estão a ficar um bocadinho para trás, o que me está a preocupar bastante, porque eu sempre, graças a Deus, como costuma dizer, andei de cabeça erguida na rua e não devia nada a ninguém. Neste momento, não é que eu deva a alguém, mas já estou a dever a entidades, que está-me a preocupar um bocadinho, e eu queria realmente fazer um alerta, principalmente pela questão de mães solteiras, tal como eu fui, porque a minha filha nem sequer o nome do pai teve, e tive que ter 2 e 3 trabalhos, e quem me conhece sabe que é verdade. Ao mesmo tempo, como é que será para esse tipo de pessoas que tenham que criar filhos e que não tenham grandes apoios? Pronto, como é que vão fazer para sustentar os filhos? Porque no meu caso, eu muitas vezes comi sopa ao pão para dar uma bifana à minha filha. Mas hoje em dia, sem trabalho, como é que as pessoas vão fazer isso? No seu horizonte mais próximo, Anabela, vê alguma perspectiva de voltar a trabalhar? Eu sou-lhe sincera, da minha parte vejo, porque eu pego em qualquer coisa. Eu não tenho medo do trabalho, eu tenho medo de não ter trabalho. Pronto, eu faço qualquer coisa, se eu tiver que ir varrer ruas ou lavar escadas, eu vou. Sem problema nenhum, apesar de ter o 12º ano e carteira profissional de cozinheira, isso acaba por hoje em dia não vale nada, hoje em dia não há estatutos
porque ninguém está imune ao vírus. Pronto. A nível do trabalho, eu pego em qualquer coisa. Realmente, o que me preocupa, pronto, em relação aos apoios que estão a dar às micros, médias e grandes empresas, eu concordo que deem aos patrões também sim, porque eles também têm vida própria, obviamente, também têm contas a pagar. Não estão imunes às contas lá porque são patrões. Por isso eu concordo com isso tudo. A nível do trabalho, por um lado, eu espero que isto volte um bocadinho à normalidade. A única coisa que eu espero que não volte à normalidade é um assunto que também já foi debatido neste programa sobre a telescola, é as crianças voltarem tão depressa à escola, enquanto isto não acalmar um bocadinho, porque aí sim vai ser muito perigoso. A nível de trabalho, sim, eu penso que vou arranjar, espero que sim. Se não arranjar, espero que o subsídio de desemprego venha depressa, que eu também, sou-lhe sincera, eu também não quero estar a receber do subsídio de desemprego, eu quero é trabalho. Espero que sim, Anabela, que consiga resolver as coisas pelo melhor. Boa sorte. Agora ouvimos o João Pinto, Liga de Bragança. João, bom dia. Bom dia. Olha, isto, com toda a franqueza, esta pedinchice que se implantou neste país em 2 meses, isto magoa, mexe com a gente, cara. Então as empresas eram tão fluorescentes, bem, em 2 meses ficaram sem fundos, ficaram numa coisa. Quer dizer, querem subsídios para admitir pessoal, querem subsídios para despedir, querem subsídios para fazer stocks. Mas que diabo que é isto? Isto é um exagero. E depois todos os dias. É os feirantes, é os advogados, é a coisa. Olha, a classe dos advogados foi uma classe que está sempre fora do sistema da Segurança Social. São pessoas importantes, são isso, aquilo, quer dizer, tinham a caixa deles e têm a caixa deles, e portanto, agora chegou esta brincadeira. Já têm inveja da Segurança Social Pública. Descontem para cá. Houve uma altura qualquer que houve um ministro, salvo erro, foi a doutora Manuela, que quis realmente, por necessidade absoluta do Estado na altura, quis ir buscar que realmente que eles viessem para a Segurança Social e trouxessem os fundos. Aqui del Rei que eles estavam a roubar. Agora que se aguentem, por amor de Deus, pá, isso não chega, quer dizer, o Estado tem que ter para tudo e para todos. Que diabo, pá, isto não. Um destes foi o Júdice a pedir subsídios para os advogados. Quer dizer, os advogados em 2 meses passam fome? Também nos outros meses para trás. Os cabeleireiros a mesma coisa. Principalmente advogados, cabeleireiros. Eu houve uma altura da minha vida que tive realmente funções inspectivas. Eu nunca vi tanta fuga de impostos como era, por exemplo, nessas 2 classes. Quem que diabo descontava para a IRS dos advogados? Quem são os advogados que descontam e pagam o IRS? Quem são os cabeleireiros que pagam o IRS? Por amor de Deus, já chega, cara, já chega. As pequenas e médias empresas, então quer dizer, agora nós é que temos que financiar os estoques? Quer dizer, o resto do povo é que tem que financiar os estoques? Então onde é que eles gastaram os estoques? Em 2 meses? Quer dizer, as casas não têm estoques já? Então por onde é que foi? João, fica essa sua apreensão, já vamos ver o que têm os nossos convidados a dizer ao que acabou de afirmar. Isaura Silva, Liga de Lisboa, bom dia. Bom dia. Olá, Isaura. Bom dia. Olha, muito obrigada por me deixarem participar. Eu só queria pôr uma questão muito rápida, que é uma situação que eu não tenho visto falado nestes apoios que têm estado a comunicar. Que é o seguinte, o meu filho tem uma empresa, mas é unipessoal. Ele é o único trabalhador, portanto. E eu nunca ouvi falarem nesta situação. Ele esteve estes 2 meses, março e abril, parado, porque ele faz manutenção, ele é técnico de eletrónica, faz manutenção de equipamentos médicos e de investigação e trabalha normalmente com institutos e faculdades e hospitais e essas coisas. E levam sempre muito tempo a pagar-lhe as contas. E ele agora esteve estes 2 meses sem poder fazer porque a maioria desses serviços uns estavam encerrados, outros adiaram os trabalhos que tinha. E ele perguntou à contabilista dele, que ele tem uma senhora que lhe faz a contabilidade, que lhe disse que ele que não tinha direito a pedir nenhum apoio para estes 2 meses, que vai estar sem faturar, não é? Que esteve sem faturar.
E, portanto, eu só queria saber se ele tem ou não tem direito a pedir alguma ajuda. Muito bem, Isaura, vamos tentar responder à sua questão. Já voltamos aos telefonemas. Paula Franco, o filho desta senhora, com o que vai ser hoje aprovado, passa ou não a ter direito a auxílio? Ele já poderia ter antes se tivesse uma redução de atividade superior a 40%. Portanto, provavelmente o que aconteceu foi que naquele apoio que já existia para os sócios gerentes que não tivessem trabalhadores, ele provavelmente não teve acesso porque não reunia as condições de já ter uma faturação inferior aos 40%. Portanto, o que acontece muitas vezes nos serviços é que se mantêm os serviços, mantêm-se os trabalhos, mas não da mesma forma que anteriormente e, portanto, a redução não é significativa a ponto de se poder recorrer aos apoios. Em relação a estes novos apoios que vêm, é provável que seja mais abrangente em relação a esse tipo de situações, nomeadamente na verificação dos pressupostos, mas temos que esperar para saber se ficaria abrangido ou não. Agora, é natural que se realmente ele teve redução substancial de trabalho, agora, por exemplo, em maio já se calhar possa verificar a atividade e ter algum apoio. Vamos avançar, ouvimos agora o Luís Reis, que liga de Albufeira. Bom dia, Luís. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade que me deram de poder apresentar um caso familiar. Tenho um filho formado em Engenharia Eletrotécnica Computerizada pelo Instituto Superior Técnico e acabando o curso, com uma ótima nota, ele fez um estágio na EDP até fim de março. Após isso, não prosseguiu o trabalho na EDP, porque era só um estágio, tinha de se inscrever para ver se havia vagas depois, no futuro, e aconteceu que todos nós estamos a viver. Entretanto, ele, como o estágio na EDP não obrigava, porque eu já verifiquei na Segurança Social a descontos, portanto, para a Segurança Social, ele presentemente continua a viver em Lisboa com a sua companheira, mas não usufrui de absolutamente nenhum tipo de subsídio ou apoio que o possa manter até conseguir um novo emprego, que ele anda à procura, mas infelizmente ainda não encontrou. Não sei, mas eu não percebi se o filho estava na fase experimental ainda ou se era apenas um estágio. Foi o primeiro estágio a seguir à saída do Instituto Superior Técnico. Fez 6 meses na EDP e a EDP, na altura, como devia estar convencionado com a Segurança Social, não fez descontos para a Segurança Social durante esses 6 meses de estágio. Acabando o estágio, o meu filho, portanto, acabou no fim de fevereiro, foi apanhado para este vírus e para esta situação e não consegue, desde lá até agora, inscrever-se em nenhum emprego ou, por outro, aproveitar alguma abertura que as empresas estejam a dar, que presentemente não estão a dar. E ele, presentemente, não tem nenhum tipo de subsídio, não tem nenhum tipo de apoio. Eu o apoio como pai, mas também estou relativamente limitado e pergunto, porque já perguntei à Segurança Social, eles disseram-me que como não havia descontos, não havia direito a nenhum tipo de apoio. Eu pergunto se com estas alterações todas tem estado a haver, que eu metade não havia. Certo, Luís, vamos tentar responder a isso mais à frente, tomamos nota, agradeço a sua intervenção. Vamos até ao Porto, ouvir a Ana Reis. Bom dia. Bom dia, desde já os meus parabéns pelo vosso programa, que na realidade tem sido muito útil nesta altura. Portanto, a vossa pergunta hoje será sobre apoios a empresas e a particulares. Eu só queria dizer que sim, que concordo, porque tenho, por exemplo, a situação do meu marido que abriu atividade o ano passado e como usufrui do desconto, de não fazer descontos durante um ano, teve uma quebra na faturação que se tirava normalmente por mês 1.500, 1.700 euros, está a tirar 200 euros por mês. Tenho casa, eu sou desempregada, portanto, porque também por motivos de saúde não posso trabalhar, tenho 4 parafusos na coluna e não tenho direito a nada. Agora, com 246 euros, como foi o vencimento deste mês, como é que uma pessoa vai organizar a vida? Por isso, sou a favor que realmente haja apoio a esse tipo de trabalhadores, sou a favor que haja apoio
realmente a todos os precários, porque se somos precários atualmente, noutra altura já fomos contribuintes, como no meu caso. E quando eu vejo pessoas com BMWs à porta de instituições para levantar comidas, para levar os filhos à escola e têm direito a rendimentos mínimos, por que não agora apoiar, na realidade, quem já contribuiu para o país e neste momento se vê sem nada? Porque meu marido contribuiu até o ano passado, teve que mudar de atividade, tudo bem. Eu já contribuí durante quase 30 anos, não é? Por causa de uma cirurgia que fiz à coluna, vejo-me incapacitada, o seguro nada deu-me uma remissão e não consigo, porque não consigo trabalhar, não consigo estar de pé, ando de tribunal em tribunal de trabalho para reaver a minha situação, não consigo e neste momento como é que eu vou comer com 246 euros, como é que eu vou pagar a água, luz, a televisão, a renda de casa, porque a minha casa é alugada. Eu sei que há as moratórias, mas é assim, eu logo a seguir tenho que pagar mais ao senhorio, não é? E nesse sentido, respondendo à vossa pergunta, sim, sou a favor que na realidade pessoas com trabalhos precários e até pessoas que estejam, portanto, como pessoas da limpeza, mulheres a dias, porque não é de vergonha nenhuma, é um trabalho igual a tantos outros, que realmente tenham uma pequena ajuda que seja 100, 200 euros, neste momento é pão, como eu digo, migalhas é pão. Fica a opinião da Ana Reis, a quem agradeço a intervenção. Jorge Pisco, tão depressa ouvimos a Ana Reis do Porto e o Luís Reis da Albufeira a pedirem mais auxílios, como ouvimos o João Pinto de Bragança a dizer que agora toda a gente quer pedir dinheiro. Parece que há aqui duas visões do mesmo problema. Penso que não podemos confundir o quintal com a quinta. E não podemos pôr tudo no mesmo saco, porque na realidade o governo não tem de ter tudo para tudo e para todos. Porque na realidade aquilo que se tem visto ao longo destes anos é que o governo tem tido milhares, se não milhões de euros para injetar na banca e agora que é necessário ter dinheiro para injetar nas microempresas, e as microempresas são a maioria do tecido empresarial em Portugal, são 1.200.000 as microempresas, são empresas que têm até 10 trabalhadores, estamos a falar daquilo que é a realidade do tecido empresarial português. Esta é a realidade que nós temos. E por isso aquilo que nós dizemos é que o governo tem o dever e a obrigação de ajudar essas empresas. E não estamos a pedir, estamos a solicitar que haja esse apoio. Este fundo perdido era no sentido de poder ajudar nesta fase de emergência. Estamos numa fase de emergência nacional e que é em tempo de emergência que medidas de urgência. E há uma situação que é importante eu referir, que é, porque confundimos as empresas, ou seja, as grandes empresas têm estoques, têm fundo de maneio, têm isso tudo. As microempresas não têm estoques, não têm fundo de maneio. As microempresas, ou seja, a mercearia, o cabeleireiro, como o Sr. João Pinto referiu, o taxista, o feirante, todo um conjunto desses, os microempresários, não têm fundo de tesouraria, ou seja, o fundo de tesouraria é o dia-a-dia que fazem, o fundo de caixa que têm das receitas que fazem diariamente, que serve para fazer ao fim do mês o pagamento dos salários, da renda, da luz, da água, da segurança social, etc. E depois é isso que dá para depois voltar a comprar novamente os materiais para os seus estoques. Não é para fazerem e é isso que serve. Ainda ontem eu estava a ouvir um programa de uma rádio aí do Norte que fez com os feirantes dos feirantes de itinerantes, das diversões. E eles diziam, ou seja, é com o dinheiro que eles têm das feiras, dos feirantes das diversões, que acumulam ao longo dos meses de verão, que lhes permite depois sobreviver na época de inverno, em que não têm as suas atividades. Ou seja, esta é que é a realidade. Mas nós temos que
Porque temos que conhecer e temos que conhecer a realidade daquilo que é o tecido empresarial português. E não podemos o que significa, Jorge, se bem entendo o que está a dizer, que esta crise o que vai fazer é evidenciar uma fragilidade prévia do tecido empresarial. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E porque aquilo que veio, que está agora bem patente, porque nunca se falou, o português era constituído por micro e pequenas empresas. Ou seja, falávamos sempre que as empresas em Portugal é de tudo cor-de-rosa, falava-se muito na internacionalização, falava-se muito na exportação, falava-se em tudo isso, mas esquecia-se que 1.200.000 das 1.280.000 empresas que existem em Portugal, 1.200.000 são microempresas e que essas 1.200.000 empregam 1.800.000 trabalhadores. Essa é que é a realidade. E as estatísticas que fomos vendo melhorar ao longo dos últimos semestres, enfim, punham de parte a realidade desses milhares de empresas? Sim, e os próprios dados que neste momento o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal dão é que estas empresas não têm dinheiro para sobreviver mais do que um mês e meio. Este aqui é os dados que nós temos. E não somos nós que... Há um Portugal dividido em dois ou mais. Há o Portugal das grandes empresas, que apesar de tudo sobrevivem, e depois o Portugal dos pequeninos. Não, há o Portugal das grandes empresas, que são cerca de 1.199, e destas 1.199, é preciso dizer que destas 1.199, mais de 400 empresas foram para layoff. Isto são números que são oficiais. Estes são números que é preciso dizer que as grandes empresas aproveitaram-se do layoff simplificado para irem pôr os trabalhadores em layoff e, em alguns casos, como disse a cidadã Anabela Timóteo, que estão a pôr também no desemprego. Esta aqui é. Não podemos escamotear isto, mas depois queremos meter tudo no mesmo saco, ou seja, as grandes empresas e as microempresas. Não, temos que separar o trigo do joio. Micro e pequenas empresas é uma coisa, grandes empresas são outras. E não podemos confundir isto. Muito bem, Paula Franco. Já agora, se me permite só para terminar. Sim, conclua, por favor. As grandes empresas não põem, quando agarram, põem o seu dinheirinho na Holanda, como todos nós sabemos, ou noutros paraísos fiscais. E esta é que é a realidade. E os micro e pequenos empresários, os médios, põem e investem no país e pagam as suas tributações no país. Paula, queria falar consigo sobre um aspecto que é... Em relação aos empresários que foram para layoff, agora, no regresso da atividade, há uma série de cuidados que precisam de ter, enfim, para não perderem os apoios. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa muito importante que agora os empresários têm que avaliar muito bem, é que, sendo que a sua retoma está a começar e podem abrir as portas, nomeadamente o comércio de rua e brevemente os restaurantes e os centros comerciais, têm que avaliar muito bem como é que vão fazer esta abertura da atividade. E aquilo que se recomenda e que nós, contabilistas, devemos recomendar aos nossos clientes é que o façam gradualmente, porque devem manter ainda parte dos apoios do layoff e ir incluindo gradualmente os colaboradores, porque tem que fazer uma gestão, inclusivamente, se calhar, estabelecendo períodos diferentes para trabalhadores, até por causa dos perigos ainda que existem de contágios e assegurando todas as condições que estão estabelecidas e regras para não haver a concentração de pessoas dentro dos estabelecimentos e que vai haver limitações em termos de todas aquilo que é a parte da distribuição dos espaços físicos e da gestão dos espaços físicos e por isso o facto de haver agora esta vontade de retoma não quer dizer que se mandem vir os trabalhadores todos, isto vai ser gradual, até porque as empresas não vão ter já os clientes que tinham, não vão ter a procura que tinham e, portanto, todo este recomeço deve ser gradual. Começando, se calhar, com uma parte dos trabalhadores e depois ainda avaliando à medida que o tempo vai passando para se manterem em layoff, portanto, mantendo alguns trabalhadores
sem estarem a funcionar e abrindo a atividade, porque se não abrirem a atividade podem perder os apoios por causa da obrigatoriedade de abertura no prazo de 8 dias. E por isso é extremamente importante fazer esta gestão muito bem feita, porque as empresas vão continuar a precisar dos apoios nesta medida gradual, porque não vai haver confiança por parte dos clientes, por parte do cidadão português, para ir já às lojas da maneira que ia. E, portanto, tudo isto vai ser muito gradual. E a confiança vai-se criando à medida que as regras se começarem a cumprir, o uso da máscara, as desinfecções, tudo aquilo que é hoje exigido neste tipo de comércio vai trazendo confiança, mas será sempre gradual, até porque com as limitações que existem não será o negócio que se tinha em janeiro ou fevereiro ou no ano passado. Portanto, tudo isto tem que ser... A dúvida, Paula, a dúvida de muitos empresários é basicamente esta, se não poderá acontecer reabrirem as portas, mas terem que voltar a fechá-las dentro de algum tempo, porque o negócio pura e simplesmente não existe, ou até definitivamente. Pode acontecer, eu acho que tem que haver esperança de que não é isso que vai acontecer e por isso é que é muito importante este começo gradual. O manter o layoff é essencial e o manter o layoff significa que as empresas que estavam encerradas podem agora chamar parte dos seus trabalhadores e manter outra parte dos trabalhadores em layoff, portanto mudar aqui as circunstâncias, mantendo as circunstâncias que tinham do apoio para os trabalhadores que estão em layoff, e isso é que é o mais importante de avaliar. Claro que depois desta fase inicial de retoma, terá que se ver se efetivamente os negócios continuam ou não a ter capacidade e viabilidade de ter continuidade. E isso é um problema que nos vamos deparar agora em maio, final de maio, junho, para saber se realmente vai haver consumidores suficientes para as lojas e para aquilo que se pretende em termos daquilo que é a necessidade de tesouraria das empresas. Portanto, isto terá que ser avaliado em função daquilo que for existindo ao longo deste tempo. Também gostava só de referir em relação aos tais 2 pesos e 2 medidas e àquilo que os ouvintes têm participado aqui no programa e têm dito, isto de facto é uma situação difícil de avaliar e eu percebo as duas situações. Quando se refere que de facto hoje em dia toda a gente pede ao Estado, quando muita gente fugiu durante muitos anos, isto é uma realidade que temos que avaliar e eu tenho dito que este período e esta pandemia serviu-nos muito para refletirmos sobre aquilo que são as fragilidades quer das empresas, quer do próprio país. E aquilo que o Jorge Pisco estava a dizer não deixa de ser uma grande realidade. As microempresas são empresas que vivem para o dia-a-dia. As suas margens. Nós vamos a um café e temos a capacidade de hoje, qualquer pessoa, mesmo com poucas condições económicas, de conseguir ir a um café, de fazer uma refeição fora, coisa que não existe noutros países, porque o nosso tecido empresarial, o nosso pequenino tecido empresarial da restauração e de outros negócios têm margens muito pequeninas, que permitem que se viva muito bem aqui em Portugal e se permita ter acesso a tudo isto, mas depois tem o reverso da medalha, que é, não são negócios que consigam ter poupanças, que consigam ter a capacidade de se aguentarem vários meses, não tendo receitas e não tendo o seu negócio a funcionar. E, portanto, estes pequenos negócios que funcionam desta forma, com estas margens muito pequenas, foram apanhados de surpresa nesta pandemia, em que, não havendo dinheiro a entrar, de facto, as suas circunstâncias mudam completamente. E, por isso, esta é a realidade do tecido empresarial português e por isso é que se tem que referir que, neste estado o Estado, sem apoios da banca, não era possível que estas empresas sobrevivessem. E é o normal daquilo que é o pequeno tecido empresarial português. E que é aquilo que o povo costuma chamar chapa ganha, chapa gasta, não é? É assim que as pequenas empresas vivem, porque têm margens muito pequenas que todos nós portugueses beneficiamos. E isto é muito importante que se diga. E é muito importante tê-lo sublinhado aqui, Paula. Muito obrigado. Avançamos para Gondomar. Vamos ouvir o Filipe Coutinho. Bom dia. Muito bom dia. Olá, bom dia para o Sr. Jornalista e para os senhores convidados. A minha opinião vai um bocadinho ao encontro ou na linha daquilo que disse um telespectador, penso que foi o nome é Sr. João Pinto, porque de facto isto vira ao disco toca ao mesmo, ou seja, isto é um país de subsídios. Porque se chove muito pede-se um subsídio, porque se está muito sol pede-se um subsídio, porque se é uma pandemia pede-se um subsídio e portanto andamos todos aqui a pedir subsídios. Eu penso que ainda não ouvi, posso estar enganado, mas penso que ainda não ouvi nenhum senhor empresário ou representantes destes a dizerem não, isto foi um mal que atingiu toda a gente, isto foi transversal e portanto vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar porque isso é que é preciso.
Não, aquilo que se ouve é exatamente o contrário, é pedir subsídio para tudo e mais alguma coisa. Mas o Filipe acha que isto atingiu todas as empresas e todas as pessoas da mesma forma? Não acredito que tenha sido da mesma forma, mas que atingiu toda a gente, atingiu. Uns mais e outros menos, obviamente. E eu acredito que um pequeno empresário, ou um microempresário, como queira chamar, que tinha mais dificuldade do que uma grande empresa, como é óbvio. Agora, aquilo que eu vejo nos senhores representantes dos pequenos empresários ou dos microempresários, não é vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, é vamos pedir subsídios, vamos pedir ajuda, vamos pedir apoio. E estamos a falar dos meus impostos e dos impostos da minha mulher, dos impostos do senhor jornalista e da esposa do senhor jornalista e todos nós. Portanto, e este dinheiro tem que ser muito bem gerido e deve ser canalizado para aquilo que realmente é importante, que é a justiça, que é a saúde, que é a segurança, que é pagar de uma forma não miserável, que é aquilo que acontece a muita gente que está desempregada e são subsídios absolutamente miseráveis, subsídios de desemprego. E é para estas situações importantes que o nosso dinheiro deve ser canalizado. Porque, repara bem, faz-me um bocadinho de confusão, e eu peço desculpa por isso, mas faz-me um bocadinho de confusão como é que uma empresa, seja ela microempresa ou não, chega ao final do mês de março, quando o estado de emergência foi decretado, se a memória não me atrai, só ao dia 16, e chega ao final do mês de março e diz que não tem dinheiro para pagar aos funcionários. Isto faz-me confusão. Como é que é possível uma empresa em 15 dias dizer que não tem dinheiro para pagar aos funcionários? Eu se calhar até sei. Porque se calhar até aquele pequeno empresário, se calhar tem um bom automóvel à sua porta, se calhar sai um telemóvel de última geração e ele vai comprar os telemóveis para ele, para a esposa e para o filho, tudo em nome da empresa, porque precisa de um televisor e vai buscar o televisor em nome da empresa, porque vai almoçar fora com a família e vai almoçar fora em nome da empresa, e portanto por isso é que depois acontece uma situação, uma desgraça destas, e desculpa aqui a expressão, acontece uma desgraça destas, e as empresas e as microempresas não têm dinheiro para pagar aos funcionários. Eu peço desculpa pela minha opinião ser assim um bocadinho revoltada, porque de facto estou um bocadinho revoltado com esta situação, porque de facto eu não vejo as pessoas a falarem vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Eu também estou em casa, estou em teletrabalho, é certo, a minha empresa não passou esta necessidade ou não está a passar esta aflição, porque é uma grande empresa e não está a passar por esta aflição, mas ao fim e ao cabo isto atinge-nos a todos. E portanto a minha produtividade não era a mesma do que aquela que é neste momento. Por isso é que eu digo que isto é transversal, claro que não atinge todas as empresas da mesma forma, mas é transversal a toda a gente, a todo o tecido empresarial português, todo, sem exceção. Portanto, aquilo que eu gostaria de ouvir dos senhores empresários e dos representantes destes é, meus senhores, isto foi uma situação anormal, aconteceu, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos para a frente, vamos superar, vamos fazer deste país um país melhor. Não, é exatamente o contrário. Portanto, peço ao Jorge Pisco que tome nota desta intervenção do Filipe Coutinho. Filipe, muito obrigado por ter ligado. Um bom dia. Vamos para o Algarve. O Luís Silva está a ligar de Quarteira. Bom dia, Luís. Bom dia. Obrigado por ter participado. Realmente, os seus convidados já disseram muita coisa que eu queria dizer. Eu sou um jovem empresário, tenho uma empresa relativamente nova há 10 anos. Em que setor, Luís? No setor mais prejudicado disto, que é o setor dos eventos e animação. Ora, aqui no Algarve a gente passamos o inverno todo a serviços mínimos. E quando chegou o março, que é quando a gente mete pessoal para trabalhar, temos contratos dos hotéis, foi quando isto foi tudo descambulhado, tudo por aí abaixo. Ora, aliás, o participante anterior, uma coisa tem razão, outra não. A minha é uma microempresa, que é microempresa por posição do governo. Porquê? Porque eu recebo verdes a fazer o que estou, com o pessoal, e a pagar rendimentos para a segurança social exorbitantes. Pronto. Foi uma maneira de compensar as coisas. Ora, o dinheiro que a gente ganha realmente é para o dia-a-dia. E aqui no Algarve a gente faz o pé de meia para o verão, até chegar o verão. Neste caso... Sim, agora, digamos que o que perdeu assim mais forte terá sido a Semana da Páscoa, certo? Tudo, porque os hotéis fecharam todos, foi tudo cancelado, os contratos todos cancelados, estou desde março sem fazer nada, sem entrar um tostão. A minha sorte foi que os 6 empregados que eu ia pôr, como ainda não tinha os contratos assinados do hotel, também não tinha feito ainda a assinatura dos contratos de trabalho, porque senão teria ainda muito mais problemas. Aliás, o dinheiro... E pediu algum tipo de auxílio, Luís, ou vai pedir? Ora, como eu sou sócio-gerente, a única coisa que eu podia pedir era o apoio a sócio-gerente, que, pronto, isso também dava pano para mangas, porque é uma coisa irrisória, pouco que a gente paga de impostos.
no Turismo Portugal pediram-me tanta coisa que eu desisti de alguma ajuda. Um dos formulários pedia-me que equipamentos é que tinha. Isto é uma coisa impensável. Desisti. Então, mas sabe que equipamentos é que tem ou não? Então, agora tinha que... Então, mas para dar um apoio de 2.500 euros, tinha que fazer um inventário à empresa. Que equipamentos é que ia usar? É um absurdo. Não, é um absurdo. Eu tenho dinheiro ainda para sobreviver mais um mês ou dois. Pago os meus impostos, pago tudo, porque não vale a pena estar a aderir ao Chega para mais à frente e só paga metade da Segurança Social. Estou à espera ainda, desde março, do apoio do sócio-gerente. Ainda não chegou nada. A situação no Algarve é muito ruim. E eu não vou trabalhar mais este ano. Por isso, o único apoio que eu pedia ao Estado, aos bancos, era que eu investi, à entrada do verão, pedi uma PME. Investi na empresa, em equipamentos, tudo para a animação nos hotéis. E agora tenho a dívida, não vou trabalhar este ano, porque é impossível já este ano no verão algum hotel chamar animações, seja música, seja jogar a óculos, seja os vinhos, seja os quizzes, toda a animação está fora de questão, quase certeza. Pronto, eu só vou trabalhar para o próximo verão. É essa, e os apoios que estão aí são apoios de boca do seu Primeiro-Ministro falar na televisão, mas na realidade não chegam a ninguém, e o que chega é conta-gotas, é irrisório. Eu pago 250 euros da Segurança Social todos os meses, mais a minha mulher, depois é os empregados, e no entanto, como eu tenho o contrato de 650 euros, vou receber para ali 300 euros, mais ou menos. Mas depois ainda tenho que continuar a pagar a Segurança Social e isto tudo, porque se não pago agora, vou pagar mais tarde. Terá que pagar depois. Luís, boa sorte, muito obrigado por ter ligado. A Filipa Gonçalves, Liga de Sintra. Filipa, bom dia, está no Opinião Pública. Bom dia. Ora, eu sou uma pequena empresária no ramo da restauração. Isto é um negócio familiar, onde eu sou a única empregada e sócia-gerente. Será que se pode chamar assim, não sei. E o apoio que o Estado já me pagou, que realmente já me pagou, foram 62,40 €. Eu estive um mês sem faturação. Estamos a faturar em takeaway, que não é faturação, porque não dá para subsistir assim. Continuo a ter que pagar rendas, água, luz, segurança social, IRS, como o senhor disse há bocadinho, que as pequenas empresas não pagavam. Eu paguei. Eu não fujo com as minhas obrigações, e o Estado está sempre a fugir com as obrigações que tem para comigo. O que eu gostava de perguntar é se há portugueses de primeira e portugueses de segunda, porque as grandes empresas já se embarcaram a maior parte dos apoios que havia. Se eu for pedir um empréstimo ao banco, não é ajuda nenhuma, porque daqui a amanhã vou ter que o pagar, e se não morrer agora, morro mais tarde. Portanto, não sei que raio de apoios é que esta gente pensa que está a dar, e se é assim que acham que o país vai para a frente, sim senhor. Quanto ao senhor que me disse... Mas, Filipe, deixa-me perguntar, por exemplo, em relação à Segurança Social, pediu o apoio extraordinário, moratórias... para que... Não. Eu estou a pagar os meus impostos devidamente a tempo e horas, porque me custa menos pagar agora do que ter que pagar depois. Porque sabe que vai ter que pagá-los mais à frente. Exatamente, porque eles não estão a dar nada. O que eles estão a adiar é a corda ao pescoço dos pequenos empresários. Porque eu vivo do meu trabalho, eu faço uma média de 16, 18 horas diárias, porque se não for assim, nem sequer ganho para a renda. Eu tenho que pagar renda, tenho que pagar água, tenho que pagar luz. Este mês tive que pagar tudo a dobrar, porque tive que pagar o em casa, tive que pagar o do estabelecimento e não ganhei. Estou a trabalhar em takeaway, que é uma porcaria, porque não se vende quase nada, porque as pessoas também não vêm, porque têm medo. E eu continuo a ter que investir em material, em caixas, em comida, a gastar água, a gastar luz, a gastar gás. E o retorno que eu tive do meu país, que me disse para investir no meu emprego, para ser uma jovem empreendedora, foram 62,40 €. E esse dinheiro veio a título de? Do apoio extraordinário à quebra de faturação. Porque eu não tenho direito a layoff, porque eu sou a única trabalhadora. Sou sócia-gerente, sou a única trabalhadora, portanto não tenho layoff. Não é? O que eu tive foi um apoio à quebra de faturação. Eu, de 20 dias de quebra de faturação, recebi 100%, dizem eles que foi 100%, foi o que lá vem no papelinho da Segurança Social, foram 62,40 €. Que nem sequer dá para pagar o gel que eu vou ter que pagar
para dar aos meus clientes, quando abrir a porta, para cá virem almoçar. Agora digam lá qual é o apoio que o Estado está a dar às pequenas empresas. Eu não tenho trabalhadores, sou só eu. Mas não estou a receber subsídio de desemprego, porque estou a trabalhar para mim. Estou a trabalhar para o meu país. Estou a pagar os meus impostos. Estou a pagar para os subsídios que os outros vão receber. Estou a pagar para os ordenados que muitos estão a receber e que estão em casa. E eu tenho que vir trabalhar, tenho que me sujeitar a ficar doente. E ainda tenho que pagar para isso. Outra, muito bonita da Segurança Social, foi eu pedi o apoio, recebi o apoio e aumentaram a contribuição ao fim do mês. Quer dizer, eu recebi 62 euros de apoio e vou começar a pagar 95 euros de prestação social. Agora digam lá onde é que está a justiça disto. Era só isto que eu tinha para dizer e queria... Está dito, Filipa. Deixa-me perguntar à Paula Franco, num caso como a Filipa Gonçalves, ou até mesmo como o do Luís Silva, que ouvíamos há pouco, enfim, o que é que um bom contabilista deve sugerir a estas pessoas? Provavelmente recebeu um valor tão pequeno, os 60 e tal euros que referiu, porque como o apoio, e é de certeza uma trabalhadora independente para ter, é proporcional precisamente à percentagem da redução de faturação. E por isso, esse valor deve ser referente a março, e como em março ainda deve ter trabalhado parte dos dias, portanto o seu apoio só começou já para o final do mês, recebeu esse valor que é muito pequeno, precisamente por causa dessa situação. Se em abril continua com uma percentagem de redução de faturação, o seu apoio será pago em função disso, e por isso é que é muito baixo, mas não há dúvida que os trabalhadores independentes e os sócios gerentes que trabalham sozinhos, portanto, no fundo que são eles próprios os trabalhadores, são aqueles que têm apoios mais baixos. Agora, eu gostaria também de referir uma coisa em relação a estas críticas que se têm feito às empresas e ao pedido de apoio e os portugueses estarem sempre muito dependentes de subsídios. Sim, ouvimos o Filipe Coutinho dizia que os empresários não arregaçam as mangas. Não é verdade. Aliás, eu diria, e como contabilista, e repare, também sou empresária, claro, mas aqui mais pela experiência que os contabilistas têm. Os empresários arregaçaram as mangas, os empresários são aqueles que verdadeiramente têm enfrentado esta situação da melhor forma possível. Porque os empresários, a maior parte deles pedem apoios, precisamente porque não recorreram ao despedimento coletivo, a fechar as portas e a partir para outros negócios até, que seria muito mais fácil, nomeadamente quando têm trabalhadores. Portanto, eu acho que isto é muito importante, salvaguardar que todas as empresas estão a recorrer ao layoff, é porque querem manter postos de trabalho, querem ter o seguimento da sua atividade e não podemos esquecer que são as empresas que criam riqueza aos países e que criam riqueza na economia, são as empresas que injetam esta riqueza. Neste momento estão a passar por um período difícil, fizeram as suas contribuições, tiveram o seu contributo e agora merecem realmente receber estes apoios. Em relação às pequenas empresas, continuo a dizer que foi o crédito e que foram o conjunto, no fundo, de apoios que o Governo estabeleceu, não vir todo em conjunto e chegar às empresas da mesma forma para haver o equilíbrio. Repare que o layoff implica que o Estado pague uma parte, mas as empresas paguem outra para ter os trabalhadores em casa. Ou, se houver parcialmente o valor, continuem a pagar aos seus trabalhadores. E as empresas arregaçaram as mangas, as empresas quiseram dar o seu contributo e isso é visível naquilo que estamos a viver no reinventar de muitas atividades. Agora, claro que não dá para todos, porque todos paramos, todos estamos em casa e não consumimos da mesma maneira. Portanto, os negócios não se conseguiram manter porque todos os cidadãos acabaram por se comprando menos, fazendo menos compras e por isso isto reflete-se muito na economia e nas empresas. Agora, não concordo nada que as empresas não se tenham reinventado. As empresas tentaram se reinventar, as empresas estão a tentar aguentar isto porque acreditam na retoma e acho que temos que ajudar e as empresas que são, sem dúvida, quem cria riqueza nos países, porque senão as empresas de grande dimensão também não conseguem ter os rendimentos que têm, nem conseguem aguentar-se de outra forma sem ser com o tecido empresarial, com o pequeno tecido empresarial português, e isso é muito importante que seja dito. Os dois telespectadores disseram isso, um era reformado, portanto tem a garantia da sua reforma do Estado, não viu beliscados os seus rendimentos, e outro, como disse, trabalha numa grande empresa e portanto não viu beliscados os seus rendimentos. E isso é algo que é completamente diferente da realidade que muitos portugueses estão a viver. Como depois ouvimos logo a seguir, Paula, o Luís Silva e a Filipa Gonçalves dizerem, Jorge Pisco, o que é que os Luíses Silva e as Filipas Gonçalves deste país podem fazer?
Não sei se ouviu a minha pergunta. Não ouvi a sua pergunta. Estava a perguntar ao Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas o que é que as pessoas como o Luís Silva ou a Filipa Gonçalves podem fazer, os empresários. Pois, mas se me permite, eu gostaria de na sequência daquilo que a doutora Paula Franco referiu, e porque já 2 ouvintes referiram esta questão, eu penso que é preciso estar muito desatento nestes dias relativamente àquilo que se passa no nosso país. Ou seja, então não têm ouvido, não têm visto na televisão os empresários do setor têxtil que arregaçaram as mangas e começaram a fazer máscaras quando não existiam ainda máscaras em Portugal e ainda o Governo não tinha lançado nenhuma medida para este setor. Quando o setor as empresas dos brindes que começaram a vender, que mudaram o seu sistema de vendas para máscaras, para gel, para tudo aquilo que era necessário para questões sanitárias. Então não têm ouvido os feirantes, não têm ouvido os trabalhadores dos espetáculos, não têm ouvido os trabalhadores, os empresários da restauração. Sem dúvida, Jorge, mas deixe-me colocar-lhe aqui uma questão. Quando ouvíamos ontem o Banco de Portugal dizer que metade das famílias portuguesas não foi afetada por esta crise, isto significa que que o país está dividido, que há um Portugal que de facto sofre as consequências, mas que há outro que não as entende. É preciso conhecer esses dados. Porque assim, esses dados do Banco de Portugal é preciso conhecer o que é que são esses inquéritos e que universo é que esses inquéritos cobrem. Porque na realidade é preciso conhecê-los para podermos ver se na realidade eles cobrem ou não a realidade do tecido empresarial e da realidade social portuguesa. Porque senão continuamos a enganar. Porque, na verdade, aquilo que se vê, e então andamos a falar, então são 2 mundos. O Banco de Portugal diz uma coisa e depois a comunicação social mostra imagens do Banco Alimentar, das famílias, em que se fala já da classe média a pedir alimentos. Então, onde é que está? Então, são... Certo, mas o Jorge está a questionar a amostra deste estudo, é isso? Claro, porque o que é dito é que é metade da população portuguesa, metade é metade. Claro que questiono, porque então a realidade mostra-nos coisas completamente diferentes. Não podemos ter, assim, não nos podemos estar a basear, ou então estamos a dar números a querer falsear aquilo que é a realidade que nós temos. Porque, por exemplo, nós há bocado falávamos, e os ouvintes disseram-nos aqui, eu ainda não tive a oportunidade porque é a questão do crédito bancário. Os bancos pediram 17 impressos para as candidaturas nas linhas de crédito. A Segurança Social, quem avançou para as medidas de poder, e a doutora Paula Franco pode confirmar isto, quem pediu o adiamento, poder pagar a Segurança Social em tranches, a Segurança Social, quando se pedia na hora a certidão, neste momento pode ser no próprio dia, como pode levar 10 dias, como pode levar 20 dias, depende do serviço em que se vai pedir. O que é que isto acontece? A empresa que faz esse pedido, quando vai para pedir, pede a certidão, se é para pedir para uma candidatura no crédito bancário, pode chegar ao banco e já ter passado o tempo de... E esta aqui é a questão. Depois diz-se assim, bem, mas os empresários todos eles só querem pedir. Não querem pedir. Os empresários não querem é ir contrair empréstimos, endividar-se, a taxas de juros insuportáveis, porque depois, então, se já estão com a corda na garganta, então não vale a pena. Ou seja, então a morte já está anunciada, é como nós costumamos dizer, neste momento, o que se passa é que as empresas estão a necessitar do ventilador. O ventilador das empresas era o tal fundo de tesouraria que era necessário. E esta aqui é a realidade que nós precisamos ter. Mas nós precisamos de outras medidas, porque assim, nós não estamos só a reivindicar, nós desde a primeira hora, aqui a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas apresentou propostas e sempre temos dito ao Governo que estamos disponíveis para conversar. E nós apresentámos, na reunião que tivemos com o Sr. Presidente da República, apresentámos-lhe um conjunto,
apresentámos-lhe o cenário daquilo que era a realidade das empresas em Portugal e, na sequência daquilo que o Sr. Presidente da República nos pediu, entregámos-lhe também um documento em que um conjunto vasto de associações se propuseram de como é que pensavam que deveria ser a reabertura do tecido empresarial. Ou seja, isto demonstra que os empresários estão preocupados como é que devem vir a trabalhar. E também... Estamos a avançar para o final do programa e já voltamos a falar, Jorge e Paula. Agora ouvimos a opinião da Maria Cristina Costa, que liga da Figueira da Foz. Bom dia. Bom dia. Estava à espera, desculpe. Não tem problema. Desde já obrigado pela oportunidade e também agradecer ao Sr. Jorge Pisco e à bastonária, não é, que estão aí no programa, que estão no painel. Um bom dia aos dois também e ao seu jornalista, claro, obviamente. Portanto, isto é o seguinte, eu acho um pouco ridículo o que está a passar no nosso país, sendo que, respondendo aqui um bocadinho àqueles senhores que falaram que os empresários só querem e que não se querem reinventar. Primeiramente, eu falando no setor de transportes de passageiros, nós não temos como nos reinventar. Eu falando como agente de viagens que sou, eu não tenho como me reinventar, tendo em conta que o setor de transportes de passageiros está parado desde o início. As agências de viagens não têm como laborar. Foram interditas de trabalhar e continuamos interditas de trabalhar. Eu não quero apoio. Para mim dá-me igual. Eu fiz o pedido já desde o dia 23 de março. Mas se nos deixassem laborar, se nos deixassem pôr os autocarros na rua a trabalhar, certo? Nós não estávamos aqui, porque atenção, nós não estamos a pedir nada que não vamos pagar. Nós estamos a pedir um subsídio que, por sinal, é um crédito e que nós vamos ter que pagar a posterior. Mas, Maria Cristina, por exemplo, no seu setor em particular, tem uma loja, uma agência fixa, não sei se de porta aberta para a rua, mas do que é que lhe adianta abrir as portas se não tem clientes? Eu tenho duas agências de viagens e uma empresa de autocarros. Nos dois setores eu não posso laborar, de forma alguma. Eu não posso colocar pessoas dentro de um autocarro e levá-las a passear em grupo. Eu não posso, a TAP está parada, assim como os setores da aviação que estão parados, portanto, não há como pôr as pessoas a viajar, embora por muito mais vontade que elas tenham. Não temos como, ok? Essas pessoas que vêm dizer que nós não temos que ter ajudas. Eu tenho uma empresa criada, as agências de viagens, já há 2 anos, certo? E eu própria, por mim, não foi com a ajuda de bancos, não foi com a ajuda de nada, eu comprei o meu próprio autocarro, certo? Eu não pedi ajudas, nem pedi apoio a ninguém. Eu pago as minhas contribuições e tudo o que me é imputável. Correto? Agora, temos de ter em conta outra situação. O layoff não funciona. Não funciona nem como ENI, porque eu tenho uma das empresas que é uma ENI. Portanto, não funciona. Está estagnado desde o dia 10 de abril e simplesmente não passa da análise. Assim como o meu sócio pede o layoff como sócio-gerente da Limitada e está estagnado de igual forma. Ou seja, isto não faz, para mim, a meu ver, o Estado não tem dinheiro e não quer dizer a verdade. Agora vem dizer que a linha de apoio... Mas a Maria Cristina tem algum tipo de auxílio ou não? Fica sem perceber. Não tenho. Mas recorreu ou não? Desde o dia 23 de março, voltei a recorrer quando a linha Capitalizar 2018, que foi a SPGM que me deu a informação dessa linha, aliás, até posso dizer o nome, que foi a Dona Mónia, que me deu esse contacto, que me contactou a dizer para colocar, então, o processo do Milênio, no caso, nós colocámos no dia 23 com toda a documentação, no dia 10 de abril, a linha Capitalizar 2018 deixa de enquadrar o CAI de agências de viagens e passa a ser enquadrado numa outra linha própria e específica para agências de viagens, tive que ser eu a contactar o próprio banco. Aliás, eu fiz queixa do banco, porque acho ridículo uma instituição bancária não ter conhecimento do que se passa, se a dita linha tinha deixado de ter um enquadramento no CAI de agentes de viagens. Mas, assim como estou eu, tenho vários colegas no setor e também o setor de transportes de passageiros, que está completamente esquecido, e tenho colegas, assim como eu também, com o autocarro parado. Fazemos o quê aos autocarros? Vamos vendê-los nesta altura do campeonato? São problemas recorrentes, Maria Cristina. Temos ouvido várias queixas nesse sentido ao longo desta última hora e meia. Também estávamos com algumas dificuldades em ouvi-la. Vamos ainda tentar ver se temos tempo para falar com o Orlando Faria, que liga de Lisboa. Orlando, bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado. Peço-lhe que seja sintético. Ok.
Vou tentar ser o mais possível, até porque grande parte das coisas que eu queria dizer já foram ditas por outras pessoas. Mas 3 pontos essenciais. Em primeiro lugar, eu anteontem ouvi o Sr. Primeiro-Ministro na televisão dizendo que já tinham sido pagos até ao final do mês de abril todos os pedidos de layoff que tinham entrado até dia 10 de abril. Ora bem, não é verdade. Eu trabalho para uma empresa, estou em layoff parcial desde o dia 16 de março e a minha empresa ainda não recebeu esse apoio. E sei também de muitas outras a quem acontece o mesmo. Algumas já terão recebido, mas muitas outras não recebeu. Portanto, é falso aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para o setor dos motoristas de táxi e dos motoristas TVDE, que é um setor que eu pouco ouço falar, porque há muitos outros nas mesmas circunstâncias ou piores ainda, em que nós tivemos uma quebra de rendimento a partir de março na ordem de pelo menos 80%. Eu sei de colegas que continuam a trabalhar e que trabalham 10 a 12 horas por dia para levarem 5 ou 10 ou 15 horas para casa, quando conseguem isso. E depois temos um problema. Neste setor, aliás, como já foi dito, é um setor constituído sobretudo por microempresas que não têm possibilidade, não têm fundos de tesouraria para poderem adiantar nada ou praticamente nada aos seus empregados. Portanto, uma coisa é aquilo que diz o papel, que nós recebemos 635 euros por mês, eu, no meu caso não estou a recibos verdes, tenho um contrato efetivo. Orlando, vai ter que concluir a sua intervenção, porque estamos já sem tempo. Concluo muito rapidamente. No meu caso, em que tenho um ordenado de 685 euros, nem sequer posso, não posso usufruir de apoios, como por exemplo o apoio de arrendamento do Instituto de Habitação e outras moratórias de crédito, porque no papel eu não tive mais que 20% de quebra de rendimento. Portanto, no papel... Essa situação, Paulo, como dizia o próprio Paulo no início, tem sido colocada aqui por muitas pessoas. Uma coisa é a realidade, outra é o que depois os papéis mostram. Paula Franco e Jorge Pisco, peço uma intervenção a ambos de 30 segundos, porque estamos mesmo no final. Uma mensagem para deixarem a quem acompanhou esta edição em jeito de síntese. Paula. Eu gostaria daqui, mais uma vez, incentivar as empresas, uma palavra para as empresas, para os contabilistas também, que têm também ajudado muitas empresas, de que é muito importante encararmos esta retoma e a possibilidade da retoma de forma positiva. Fazermos por isso, arregaçar as mangas, continuar a fazê-lo, porque também já o fizeram, e estarmos aqui todos para ajudar o país a retomar, porque só assim é que todos vamos vencer também isto. Já sabíamos que o problema inicial, que era o problema da saúde, também iria derivar neste grande problema económico que muitos portugueses estão a viver e, por isso, todos juntos vamos ter que conseguir ultrapassar isto. O que significa que cada um de nós, como cidadão, tem que começar a confiar na economia, a investir, a fazer a sua vida quase não é voltar à normalidade, é voltar dentro daquilo que nos é permitido, mas só assim é que o país consegue retomar e as empresas conseguem retomar todas as suas atividades e voltarem a ser próximo daquilo que eram. Muito bem. Jorge Pisco. Quero deixar aqui uma palavra de confiança e de esperança para que os micro e pequenos empresários, neste momento tão dramático da sua atividade, tenham confiança e que continuem a lutar e continuemos a trabalhar neste sentido. Da parte da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, tudo faremos, iremos continuar junto do Governo a fazer chegar a voz deste setor tão importante para a economia nacional. Podem contar connosco porque juntos seremos mais fortes. Muito obrigado. Muito obrigado aos convidados, também a todos os que participaram ou acompanharam esta edição do Opinião Pública, que chega agora ao fim. Eu volto daqui a pouco com o Jornal do Meio-Dia. Até já.